Oi pessoal, meu nome é Vanessa, para quem ainda não me conhece, eu moro nos Estados Unidos com meu marido Kevin, o nosso cachorrinho Koda. E nesse vídeo de hoje eu vim aqui dar continuidade ao último vídeo que eu postei falando sobre o nosso processo de fertilização in vitro. Eu estava separando os vídeos para continuar postando e percebi que faltou alguns dias para eu dar detalhes específicos. Por que não tem esses vídeos? Eu, Vanessa, não consigo gravar conteúdo quando eu não tô me sentindo bem. Se eu estiver doente, se eu estiver triste, se eu recebi alguma notícia que me abalou, se o meu estado de espírito não estiver bem, eu simplesmente não consigo ligar a câmera e gravar. Então eu vim aqui para resumir em alguns vídeos durante esse diário da FIV. Eu vou ter que aparecer aqui e complementar, porque eu já vi que teve muitos dias importantes que eu deixei de gravar. E um desses eu comecei o tratamento com o Menopur no dia 22 de janeiro e no dia 31 de janeiro eu descobri que eu tenho hipotireoidismo. Saiu os meus exames de sangue, que eu fiz no Brasil, né? Eu fiz a fertilização toda no Brasil e os exames de sangue também eu fiz lá, porque eu não consegui colher aqui antes de ir. Aqui nos Estados Unidos é bem mais burocrático, não é qualquer médico que pede qualquer exame, então eu tive que fazer tudo no Brasil. Então assim que eu cheguei, eu já comecei a tomar as injeções, o meu médico mandou tudo para casa da avó do meu marido, e assim que eu cheguei na casa dela, eu já iniciei o processo da fertilização. Então comecei a tomar as injeções no dia 22 de janeiro e no dia 27, não vou lembrar, gente. Eu sei que eu fiz o exame de sangue ali naquela mesma semana que eu cheguei e no dia 31 de janeiro saiu o resultado e para minha infelicidade o meu médico disse que eu estava com hipotireoidismo. Então eu comecei a tomar naquele dia Synthroid de 25 microgramas. Isso com o médico que me receitou tudo, né? Então foi assim, eu ia no consultório dia sim e dia não, para acompanhar a evolução dos meus ovários. Então eu comecei as injeções e a partir dali, dia sim, dia não, eu ia ao consultório para fazer um ultrassom e ver como que tava tudo aqui, né? Então eu fui acompanhada, muito bem assistida todos esses dias. Então eu fiquei dia sim, dia não indo ao consultório. Hoje é dia 28 de janeiro de 2023. Hoje eu tomei a sexta dose. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sétima dose do Menopur. Tô tomando 300 unidades desde o início, a médica não mudou. A única coisa que mudou é que ela me deu um que precisa deixar na geladeira, mas é a única coisa diferente, mas é 300 unidades. Acabei de aplicar a sétima dose e hoje eu apliquei uma dose de Orgalutran, que é para não deixar eu ovular antes da coleta. É um pouquinho mais doloridinha, o líquido ficou bem mais ardendo assim, mas já foram mais de 7 agulhadas, porque as das primeiras doses eu tava tomando 2. Isso também mudou, porque as primeiras doses, segunda, terça, quarta e quinta, eu tomei 2 agulhadas, então 2 de 150, e desde sexta eu tô tomando uma só, de 300 unidades. Então tá judiando menos. Kevin chegou. Kevin chegou hoje. E essa semana é mais uma etapa do nosso processo. Junto com o resultado desse exame de sangue que apareceu o hipotireoidismo, o meu médico também achou que a ferritina ela não estava ali num valor bom para o que ele gostaria. Quero deixar bem enfatizado que eu fui muito bem assistida por esse médico e ele me tratou como um ser único e não igual a qualquer, não qualquer, mas não me tratou igual a todas as pacientes dele. Então ele me olhou como uma única pessoa mesmo, que eu sou, né? E ele tratou ali o que eu precisava. Então ele viu que a ferritina não estava do jeito que ele gostaria e a vitamina B12 também estava um pouquinho baixa. Então eu fui aquele dia para o consultório, além de fazer o acompanhamento dos ovários, eu também precisei tomar ferro na veia. A enfermeira aproveitou e já aplicou a vitamina B12 também junto nesse soro.
E na semana seguinte, eu tomei mais uma dose de vitamina B12. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Fiquei uma semaninha aí sem gravar, porque a gente teve pra mim, eu acho que nós dois estamos sentindo as mesmas coisas, mas são sentimentos diferentes. Ou o sentimento é igual, mas as coisas são diferentes, não sei explicar. Como nessa fase toda, né, diz respeito ao meu corpo, tudo, as medicações que eu preciso tomar, as transformações que acontecem no corpo, porque sim, minha barriga inchou bastante, até domingo eu ainda estava um pouco preocupada, porque não estava tendo inchaço, e aí eu sempre vi vídeos, né, a gente acaba indo pesquisar, eu sempre vi vídeos e relatos de mulheres dizendo que a barriga inchou bastante, e eu não estava sentindo inchaço na barriga ainda, né, e enfim, no segundo ultrassom que eu tive com a médica, eu tinha em torno de 20 folículos no total entre os dois ovários, uma coisa assim, eu não vou me lembrar perfeitamente. Mas aí eu fui segunda-feira pra dia 20... Que dia que você chegou? Dia 28? Então eu fui dia 29 na médica. E pra minha surpresa, desses folículos, né, na sexta-feira eu tinha 3 folículos maiorzinhos no ovário direito e nenhum no esquerdo. E aí na segunda-feira, dia 29, eu tinha 7 folículos maiores no direito e 3 no esquerdo. E me abalou um pouquinho, porque a médica disse que meus ovários estavam respondendo um pouquinho mais devagar do que o esperado, né? Mas ela disse que não era pra me preocupar, porque era normal, por causa da endometriose, que isso infelizmente iria acontecer. Então ela pediu para continuar com as doses de Menopur e Orgalutran, que é para impedir, né, como eu já expliquei, que é para impedir a ovulação antes do tempo. Então, desde o dia 29, no dia 29 e no dia 30, eu tomei mais uma dose de Menopur nesses 2 dias, mais o Orgalutran. E aí na quarta-feira nós voltamos para o ultrassom. Então na segunda-feira ela tinha me falado o seguinte: tá indo um pouquinho mais devagar do que é o esperado, mas nada para você se preocupar. Vamos continuar a dose de Menopur, mesmo as mesmas unidades, continuei com 300 unidades. E aí na quarta-feira nós vamos reavaliar. Se seus ovários tiverem respondido um pouquinho melhor, nós vamos fazer a coleta na sexta-feira. Se não, nós vamos fazer ou no sábado, no domingo ou na segunda-feira. E aí eu saí de lá um pouquinho triste, eu saí angustiada, nervosa. Por mais que a gente deposite a nossa fé em Deus, nós somos seres humanos. E eu fiquei bem abalada na segunda-feira, na terça-feira, tava ainda bem apreensiva, até chegar na quarta-feira e rever a médica. Na quarta-feira nós voltamos, e no dia 1º de fevereiro, e nós conhecemos o nosso médico, porque até então eu só tinha falado com ele por vídeo. E aí refiz o ultrassom no dia 1º e graças a Deus os ovários responderam bem. Não como uma mulher que não tem endometriomas nos ovários, porém da forma que é a necessidade, assim, não é necessidade. O mínimo possível, não é o mínimo possível, como fala? O suficiente, foi o suficiente que o médico precisava para fazer uma coleta hoje, na sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Então, ele não mediu todos, porque ele disse que não havia necessidade ali, porque os primeiros que ele mediu já tinham atingido 22, 23 centímetros cada folículo. E lembra que na segunda-feira
tinha 7 no direito e 3 no esquerdo, mas o máximo que eles tinham atingido no direito, acho que tinha 2 de 15 centímetros e o resto era tudo de 11 centímetros. E no esquerdo tinha 1 de 15 e 2 de 11. Então, por isso que a médica disse que não tava assim, era para eles estarem já entre 16 e 17 e eles ainda estavam na base de 11. Então, na quarta-feira, os primeiros assim que ele já foi medindo, já foi atingindo 22, 23, tinha um de 25, então ele falou: para com o Menopur, não aplica mais hoje. E aí eu não tomei mais também o Orgalutran desde quarta-feira. Então na quarta-feira, às 10h30 da noite, eu apliquei 3 doses. Eu não vou saber falar o nome da medicação, mas acredito que isso não é o foco, porque depende do seu médico que ele vai passar e as dosagens, depende tudo dele. Mas eu tomei o Trigger Shot, que chama, que é aquele, né, é o último para fazer o ovário bombar, e em 38 horas ele libera o óvulo, por isso a coleta tem que ser entre 35 horas e 35 horas e meia antes do meu corpo liberar os óvulos. Então estamos indo e estamos a caminho da coleta de óvulos e de sêmen também, né? Ok, você. Como você tá se sentindo hoje? Tô ansioso, bastante ansioso. Acho que a gente esperou bastante por esse momento, né? Bastante. Mas tô ansioso, confiante. Eu brinquei com ele, né, que eu tô passando por tudo isso, né, um monte de agulhada na barriga. Eu tive um hematoma, não, graças a Deus, eu tava com medo de ficar com a barriga roxa, mas eu tive só um hematoma. Porém, minha barriga tá bem dolorida, porque eu já tomei, sei lá, até onde eu contei tinha dado 20 picadas na barriga, mas já deu muito mais. Até parei de contar. E a minha barriga tá bem dolorida, por conta de eu ter tido um hiperestímulo, porque cresceu bastante os folículos, eles não cresceram junto, né? Eles não cresceram de uma forma uniforme, porém, os que cresceram, eu tenho pelo menos 12 folículos que estão com 20 e poucos centímetros. Então, tá bem inchado, tá bem dolorido pra agachar também, principalmente. Ontem o Kevin precisou me ajudar no banho, me ajudou a me secar, por tênis hoje, porque dói bastante assim pra agachar. E eu tenho endometriose, né? Então tudo fica mais dolorido, porque incha, acaba apertando, puxando mais ali onde tem o foco. Então, assim, tá doloroso, mas tá dando pra aguentar. Ontem, depois do Trigger Shot que eu tomei na quarta-feira, ontem de manhã eu já acordei sentindo a barriga mais inchada, dolorida e cólica. Acordei com bastante cólica, não aquela cólica fortona, mas aquela cólica bem chatinha, assim, que incomoda bastante. Aí eu entrei em contato com a minha médica e ela pediu pra eu tomar Muscopo Simples. Era a única coisa que eu poderia tomar. E conforme o dia foi passando, foi amenizando. Mas eu percebi que quanto mais esforço eu fazia, mais doía. Então, eu fui tentando o máximo que eu pude ficar mais quietinha. E ontem à noite, na hora da janta, depois do jantar, eu tomei 1 grama de azitromicina, que a médica pediu, antes, né, do procedimento de hoje. Ai, tô em jejum, não posso comer nada, não posso tomar água. Minutos antes da coleta, o Kevin e eu tivemos um momento muito especial entre nós dois, ali na suíte, antes de me chamarem para o procedimento. Eu coloquei a música que Deus me mostrou o ano passado, né? Na verdade, tudo que eu tava passando, o que tava acontecendo, eu tava ouvindo música e Deus falou muito comigo através de um louvor. Ele é em inglês e ele fala: eu vou esperar em você. E eu coloquei aquela música ali naquela hora e eu tava muito em paz, feliz, assim, sabe? E de repente eu olhei pro lado e o Kevin tava em prantos. E eu não quis filmar, como eu já falei, nesses momentos eu
me travo, não consigo filmar, e a gente ficou ali, nós dois juntos, nós oramos, nós choramos e agradecemos a Deus, colocamos nas mãos de Deus, sabe? Eu coloquei ali na hora, né, aquela música, enquanto eu tava ouvindo, o Kevin começou a chorar e a gente começou a louvar a Deus e agradecer juntos, entregar nas mãos dele e acreditar que o melhor dele estava por vir. Dando certo ou não o procedimento, a gente estava confiante de que Deus estava ali com a gente. Meio-dia 15, já terminamos os procedimentos. Já tô liberada pra ir pra casa. Conseguimos 21 óvulos. Tô muito feliz com o resultado. Mas claro, né, que vai depender agora da evolução, dos embriões, ver quais óvulos eram maduros. A partir de amanhã eu vou ter mais informações. Estamos indo embora. Ganhei presentinho. Não abri ainda. Tô feliz, tô muito em paz. O sentimento mesmo é de gratidão a Deus. Porque eu tava bem apreensiva, não tem como não ficar. E como eu tenho endometrioma nos 2 ovários, o doutor falou que infelizmente precisou perfurar alguns, então eu vou sentir um pouquinho mais de cólica, já tô sangrando, mas tudo nada fora do normal. E o doutor falou que eu já tinha ovulado. Engraçado, né? Como é, meu corpo já tinha liberado um óvulo e ele conseguiu captar esse óvulo. Ai, agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. Oi, hoje ainda é dia 3, na verdade já é dia 4, porque já passou da meia-noite. Eu quis vir gravar mais um pouquinho, de falar como foi meu dia pós-coleta dos óvulos. E, sei lá, só pra deixar registrado. E o médico pediu repouso o dia todo, né? Porém, Kevin e eu, nós saímos de lá e a gente quis sair almoçar juntos. Eu saí bem sonolenta, eu vim o caminho dormindo e daí a gente quis almoçar juntos porque amanhã eu já vou pra cidade da minha família, porque eu não vi minha família ainda. Já faz 2 semanas que eu tô no Brasil e eu ainda não vi minha família. Então amanhã nós vamos pra lá. E aí hoje era o último dia de nós dois aqui, então nós saímos almoçar, a gente foi dar uma voltinha no shopping e acabei não fazendo o repouso do dia todo. E eu comecei a ter dor, eu tava bastante ainda sonolenta. Eu não tava sonolenta, eu tava meio aérea. Porque senão eu não ia nem estar conseguindo ficar andando pra lá e pra cá, mas eu tava meio aérea. O Kevin falava comigo, eu tava meio assim, fora de ar. E aí nós voltamos pra casa. Ai, eu dormi, acordei umas 7h30 da noite. Foi um sono tão bom. Acordei umas 7h30 da noite. Aí sim, eu já acordei bem, não tive dor, graças a Deus. Não sangrou mais, só sangrou um pouquinho lá na clínica mesmo. E durante o dia eu fiquei de absorvente, mas sangrou bem nadinha assim, sabe? Mas graças a Deus eu tô sem dor agora, não tô sentindo nada. O inchaço na barriga ainda tá, né? Por conta das medicações todas que eu tomei durante esses dias. A minha barriga tá coçando assim, onde foram as agulhadas, acho que tá tudo cicatrizando aqui por dentro, sei lá, mas tá coçando. E amanhã eu faço a esteroscopia diagnóstica. Ai, tô muito feliz. Vocês já viram aqui, eu já falei, coletamos 21 óvulos e eu tô o dia inteiro só pensando nos meus ovinhos. Você também? Falei que eu tô o dia inteiro pensando nos meus ovinhos. E você? Também, ansioso. A gente tá ansioso. O doutor falou que talvez ele falaria com a gente hoje, mas com certeza vai falar com a gente amanhã. Porque desses 21 óvulos, eles precisam ver quantos são maduros para ser fecundados, né? E depois vão dando os updates pra gente de quantos embriões
vão prosseguir. Mas tô tão feliz. Quando eu acordei da anestesia, eu perguntei pro Kevin quantos óvulos conseguiu. E aí o Kevin, ele falou, eu tava nervoso na hora que ele veio falar comigo, mas eu só lembro que ele falou que 8 óvulos. Quando o Kevin falou isso, eu fiquei tão triste, tão assim, preocupada. Falei, nossa, 8 óvulos. Meu Deus, eu não sei o que vai ser, mas eu fiquei preocupada. E aí depois o doutor entrou na sala e ele falou, eu perguntei, ele falou 21. Eu falei, nossa, o Kevin falou 8. Ele falou, não, eu falei pra ele 18, que ainda estava na contagem, mas até aquela hora tinham contado 18. O Kevin tava nervoso, tadinho. Mas nosso dia foi gostoso, apesar de eu ter ficado com um pouco de mal-estar depois, né, porque eu não fiz o repouso direito que o médico pediu. Mas nosso dia foi gostoso, a gente ficou juntos, sonhando juntos, fomos almoçar juntos, dar um passeio e foi gostoso. Tô ansiosa para os próximos capítulos. Eu tô tomando antibiótico, eu comecei hoje ciprofloxacino e flagyl, que a médica já tinha me passado, né, que era para começar a tomar no dia depois, né, no dia da coleta, depois da coleta. Como eu tomei antibiótico lá na veia durante a coleta, aí eu deixei pra tomar agora à noite. Então eu jantei e aí eu tomei esses remédios. E eu tô super bem, eu tô feliz, porque ontem, quando eu tomei o azitromicina, eu passei muito mal, eu fiquei com muita dor de estômago. E hoje eu fiquei super bem. Eu já tô em jejum pra amanhã, mas eu tô, como fala, morrendo de sede. Minha boca tá seca. Acho que só porque eu sei que eu não posso tomar água, eu tô morrendo de sede. Mas é isso, amanhã vamos madrugar. Amanhã, daqui a pouco, né, eu falo amanhã, mas pra vocês é super rápido. Pra mim, que fico na ansiedade. Mas daqui a pouco eu volto a falar mais sobre amanhã. Eu não sei se eu falei por aqui, mas os meus seios estavam doendo demais. Demais. Principalmente quando eu comecei a aplicar Orgalutran. Meu Deus, estava doendo demais. E aí quando eu apliquei o Trigger Shot na quarta-feira, meu Deus, parecia que explodia, não tava aguentando por as mãos assim. E é engraçado, porque parece sintoma mesmo de gravidez, porque meus seios incharam muito, super, super sensíveis, e a auréola que fala, né? Tá ainda bem escura, e o bico tava bem... Kevin tá falando que eu não preciso falar isso. Eu gosto de falar, tem mulheres que querem saber como é, ué. E aí eu fiquei com o bico do seio bem assim, parecia que eu tava com frio o tempo todo. É uma sensação horrível, porque dói dele ficar assim, sabe? Tipo, dói. Mas hoje eu já senti, ainda tá dolorido. Eu sinto ele ainda inchado, ainda tá escuro, mas já tá bem menos do que tava antes. E depois, logo depois da coleta, eu tive uma cólica meio fortezinha ali na clínica. Aí o anestesista fez um remédio, ele fez Tramal na veia, né? E logo já foi assim, amenizando a dor. Mas eu achei interessante, não sei se isso acontece com todas as mulheres, mas logo depois que eu saí de lá, eu já não tava mais sentindo aquele desconforto, assim, que eu tava sentindo aqui do lado direito, uma coisa assim, não sei explicar, um desconforto. Eu parei de sentir, apesar da barriga ainda tá inchada, né? Mas eu parei de sentir o desconforto. E o doutor falou que eu tava com líquido no ovário direito, tinha uma cavidade ali no ovário que tava com bastante líquido, e ele aproveitou e já aspirou esse líquido. Então eu acredito que foi isso que aliviou. Eu acho que estava me incomodando um pouquinho por conta da endometriose também, né?
Mas eu tô feliz, porque apesar do mal-estar que eu tive hoje, eu não tô com aquela dor insuportável que eu achei que ia estar. Até a médica tava bem preocupada com isso, porque ela falou, olha, Vanessa, infelizmente, você vai sentir dor depois do procedimento por causa do seu foco de endometriose onde tá, né? E eu não tô sentindo. Assim, agora à noite eu tô 100% sem dor. Eu tô muito feliz. Eu não tomei mais remédio pra dor hoje. Quando eu comecei a me sentir mal, quando começou a vir aquela cólica de novo, um pouquinho, assim, mas aquela coisa chata, aquele mal-estar, eu tava com um pouco de tontura ainda, eu já deitei e dormi, e aí acordei sem nada. Foi assim, é Deus, né? Tenho certeza absoluta que ele tá cuidando de tudo, porque a médica mesmo falou, por conta do foco da endometriose onde tá, eu ia sentir muita dor. E graças a Deus, eu não tô com essa dor insuportável, já é lucro. Então daqui a pouco vocês vão ver aí sobre o dia de amanhã. Hoje é dia 4 de fevereiro, já fiz a esteroscopia diagnóstica, tomei café, agora tô esperando só a enfermeira vir pra me liberar. Graças a Deus foi tudo bem, o doutor falou que meu útero tá saudável, tá tudo em perfeitas condições. Ele só tirou um pedacinho pra fazer biópsia, mas por hora tá tudo bem.